Então eu mostrei ali a colisão com a rigid body, né, o primeiro. Agora nós vamos ver a colisão com o caráter, né, ou seja, com o personagem. Então se eu vier aqui, ó, vou aumentar aqui o tamanho do meu plano, 10 e Z10, para ficar um plano maior. Vou apagar aqui o cápsula, né, do exemplo anterior aqui, só para ele, né, para a gente ter aquele itemzinho, só aquele cubo que está ali dentro do objeto. Vou até pegar esse cubo aqui, ó, vou transformar ele em um prefab. Aí vou dar um nome para ele aqui, depois de item coletável, qualquer coisa nesse sentido. Então vou pegar, vamos jogar mais alguns cubos aqui, tá? A vantagem é que eu posso, por exemplo, virar aqui agora, ó, Create. Vamos pegar aqui o material. Vamos criar um material e vou dar uma cor qualquer para ele. Vermelhão. Pronto. Né? Se eu venho aqui agora e jogo ele no cubo, automaticamente, né, todos os que são filhos desse cara aqui, ou seja, que são instâncias, né, desse prefab, são alterados. Ok. Vou fazer o seguinte agora, ó, eu vou importar um pacote de caráter. E me interessa aqui só o first person, tá? Então vamos pegar aqui dentro desses caras aqui, caráter, e aí tem aqui o third person. Vou desmarcar o third person porque só me interessa o first person. Vamos deixar esses cross-plataforma, physical materials e tal aqui dentro. E vou importar esses caras aqui. Isso é pacote padrão da Unity, né? Então tem em qualquer Unity. Bom, importado, ele fica aqui dentro do Standard Assets, né? Se eu vier aqui em Character, tem aqui o First Person Character, né? E aí eu tenho aqui o Prefab, e aí eu tenho o First Person, tá? Então eu posso pegar ele aqui, jogo ele aqui na minha cena, né? Ele já automaticamente, ó, ele nasce, né, com uma cápsula, que seria o colisor dele. Você pode controlar essas questões aqui da cápsula dele, ó. Cadê? Aqui. Então eu posso, por exemplo, se o meu personagem é maior, ó, eu posso aumentar a cápsula ou reduzir aqui a cápsula. Eu posso, né, aumentar a altura dessa cápsula para caber dentro do meu personagem. Então tudo isso você pode ajustar de acordo com o modelo que você vai colocar aqui dentro do First Person, por exemplo, tá? Se for necessário. Se você quiser alterar, por exemplo, a altura, às vezes o modelo não é, né, ele é um super deforme, que não tem uma proporção igualzinha, então você pode também mexer nesse colisor usando esses parâmetros aqui. O Slope Limit é a capacidade que ele tem de subir rampas, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma montanha desenhada, algo nesse sentido, ele vai subir ali até 45 graus. O Step Offset, né, é a capacidade que ele tem de ultrapassar obstáculos, né? Por exemplo, se eu tenho um tronco ali no meio, esse tronco ele tem uma altura de, sei lá, 30 centímetros, tá? Então ele vai passar direto em cima desse tronco, ele não vai ficar agarrando em cima desse tronco, tá? Então tem essas propriedades aqui que são importantes. E aqui embaixo uma série de propriedades, como por exemplo o som de pulo, o som de passo, né, mouse look para ele olhar, e depois vale a pena depois dar uma olhadinha direitinho aqui em todas essas propriedades aqui do first person, né, velocidade de corrida, velocidade de caminhada, né, então tudo isso é importante para entender aqui o caráter. Mas aqui no nosso exemplo a gente só quer trabalhar com a colisão. Então vamos trabalhar aqui com a colisão. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu aumentar esse cara aqui. E aí, ó, aqui dentro. Gente, cadê? Ah, estão aqui os cubos. Nasci de costa para eles. Então eu estou lá andando, ele simula essa caminhadinha, né? Em cima dos objetos, ó, ele está passando sobre esses objetos, porque os objetos aqui só tem o colisor, eles não são corpos rígidos também. E aí eu quero, por exemplo, criar uma colisão, né? Ou seja, entre esses camaradas aqui. Deixa eu só arrumar aqui, que aqui, ó, no first person, pelo que eu estou entendendo, na câmera dele, a minha câmera, ela está apontando para cá. Então, o first person, né, ele também deveria estar apontando para lá. Só que na hora que eu dou play nele aqui, cadê o gizmo dele? Isso. Ah, tá. Ele tem um componente de câmera aqui dentro, né? Você pode até remover a main câmera se você quiser, ó, não ficar duas câmeras. Então, aqui dentro da câmera dele, né, a gente pode dar uma rotacionada nele,
para ele começar a apontar direto para lá. E eu vou abaixar esse cara. Opa, dá uma câmera. Eu quero baixar o First Person. Abaixo ele aqui. Para ele já tá no chão aqui, ele não cair, ok? Então, quando eu der um play aqui agora, a ideia é beleza, ele tá ali, tranquilo. O que eu quero fazer agora? Eu quero colidir com aqueles cubos que estão ali, tá? Então, a hora que eu encostar naquele cubo ali, eu quero que esse cubo ele seja destruído, como se eu estivesse coletando um determinado item ali dentro, tá? Então, eu vou criar um script aqui, vamos chamar esse script aqui de coleta item, né, e vou programar dentro dele. Então, legal. Então, a mesma coisa, nasce lá com o static update, né? Aqui eu vou colocar o onController. Cadê? Controller. OnController collider hit. Esse script, né, esse evento, ele só acontece para o character controller, tá? Ele é um colisor específico do character controller. E aí ele vai me dar aqui, ó, o hit, né, que seria o objeto que ele colidiu. Se você quiser trocar, né, o nome para tocou, por exemplo, você pode trocar, né, o nome ali, não tem problema. Bom, nesse caso aqui, a primeira coisa que ele vai colidir é com o plano. Se eu colocar ali que ele vai destruir tudo que ele colidir, eu vou ter um problema que ele vai destruir o plano. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que taguear os objetos lá. Então, eu vou vir aqui, ó, no cubo, vamos colocar aqui a tag item nele. Se você não tem a tag item, né, vem aqui no DD, aí vem aqui, mais, vamos colocar assim, vamos chamar de coletável. Coletável, pronto. Então, eu vou vir aqui no cubo, vou marcar aqui que ele é coletável, certo? E aí, automaticamente, ó, todos os outros, né, prefabs já ganharam a tag de coletável. Então, a vantagem de fazer prefab é que sempre que você tem que fazer modificação, você vai ganhar nisso aí. Então, vamos lá no script. Aqui, então, eu vou dizer o seguinte. Se o tocou, ó, ficou tocou, né, aqui. Se tocou, ponto, GameObject, ponto, TechCompare. Se for coletável, ele vai destruir o objeto. Então, eu vou pegar e vou colocar aqui destroy tocou.GameObject. Ok? Então, mesmo comandinho de destroy lá, né, que a gente usou. Então, legal. Aí eu peguei aqui e mandei tocar nesse cara, só quando for coletável, ele vai destruir. Salva, né, se você não salvar aqui, a hora que você vier para cá, né, o script aqui, ó, né, não vai estar atualizado. Uma vez que eu salvei, eu vou pegar esse script e vou colocar ele no first person. Eu tanto posso arrastar ele para cá, e aí ele vai entrar aqui embaixo, ó, né? Quando eu posso colocar aqui, ó, add componente e chamar o nome, ó, coleta item, tá? São as duas maneiras, isso não faz diferença funcional nenhuma. Dei o play, e aí, ó. Opa. Tô achando que eu fiz bobagem a hora que eu rodei o objeto lá. Né? Aqui, eu teria que ter rodado first person. Eu rodei o objeto errado. Né? Então, vamos fazer o seguinte. A gente vem aqui, ó, dá um reset. Ops, não aqui, aqui. Dá um reset nele. Ele zera o cara aqui. Eu pego esse cara aqui e rotaciono. Opa. Acho que era aqui, né? Vamos dar um rotate de 90 nele aqui. E aí vamos ver. Não. Tá aqui. Bom, enfim. Então, na hora que eu encostar nesse cara, ele sumiu? Não. Tá? Por que que ele não sumiu? Ele está dizendo para mim aqui coletável. Olha só, ele tem um erro aqui, ó, dizendo que coletável não foi definida, né? A tag coletável não foi definida. Então, olha só, aqui está com C maiúsculo e aqui eu coloquei com C minúsculo. Ah, legal. Então, vamos ver se a gente corrige isso aqui, se foi isso mesmo. Viu que faz diferença? Vamos lá. Pega aqui.
Pronto. Ele não pegou. Por que que ele não pegou esse cara? Olha só o que que vai estar acontecendo. Eu tenho aqui, ó, no meu caráter, no meu first person, né, ele tem um script específico, ele tem o rigidbody, o cubo está colocado aqui, né, dentro do meu controle, e a gente tem que saber o seguinte, então ele está cumprindo, ó, tem o rigidbody, né, dentro desse cara aqui, tem o colisor, cadê o rigidbody? Está aqui. Tem o colisor, né, desses itens, vamos ver se ele está rodando o evento, vamos ver aqui, ó. Então, como que eu faço? Eu dou um debug.log e vamos colocar aqui colidiu. Beleza, vamos ver se ele está salva e roda lá o evento. Ele vai ter que escrever aqui embaixo na barra de status, ó, se ele colidiu. Colidiu, ó, então o evento está acontecendo. Né? Então toda vez que ele colide, o evento está acontecendo. Tá? Então eu tenho que saber o que é que está acontecendo. Vamos dizer que ele não está pegando o quadrado. Né? Então vamos ver com quem que ele está colidindo. Vou fazer o teste. Ó, então vou pegar aqui, ó, tocou, que é o objeto que ele está encostando, ponto name, por exemplo. Ponto GameObject, ponto name. Né? Então vamos ver com quem que ele está colidindo. Então, ó, ele colidiu aqui com um plano, né? Deixa eu dar um ESC aqui, ó. Vamos pegar aqui o console, né? Vou dar aqui um collapse. Vou tirar aqui o collapse. Aqui, ó. Então ele está colidindo, ó, só com plano, plano, né? O tempo todo ali, ó, tá? Então você vê o tanto que ele está rodando. Vou colocar meu console aqui no cantinho. Então, estou mexendo, plano, ó. Ele não está detectando colisão com o cubo. Deixa eu tirar o colapse aqui. Olha só. Ok? Por quê? Porque ele não tem um rigidbody. Então, se esse cubo aqui, ó, se eu pegar aqui agora o cubo, né, e colocar um rigidbody nesse cubo, ó, vamos adicionar o componente aqui, ó, rigidbody nesse cubo, certo? Ele passa a detectar, né, a colisão entre esses objetos. Então, tem que tomar muito cuidado, né, com isso, a hora que você vai programar esses itens, porque às vezes você fica, vamos dizer, perdido. Opa, cadê meus cubos? Deixa eu ver aqui na cena. Cadê os cubos? Foi embora. Espera aí, eu tenho um problema que é o seguinte. O cubo... Ah, tá. Vamos tirar eles aqui das layers, que a gente estava com eles na layer lá de colisão. E o plano na layer default. Então tá. E o meu first person também está na layer default. Então, espera aí. Pode ser isso também. Vamos remover aqui esse colisor. Ó. Remove componente. Opa, vamos remover do cubo. O que ele remove de todo mundo? Remove. Remove componente. Beleza. Então, ó, não tem mais, não tem mais, não tem mais. Legal. Então, olha só. Estamos ali. Beleza, tirou o cubo lá. Você vê que ele já até sumiu lá do negócio. Então, não precisa do rigidbody aqui, não. Ah, legal. Então, presta atenção, a gente, né, não, tinha colocado ele numa camada diferente, a camada que ele estava não detectava colisão, então por isso que ele não estava dando colisão. Mas foi importante para a gente, né, ver como que eu vejo se o evento está rodando, então colocar o debug aqui, colocar o nome deles para ver se está tudo rodando. Ele deu o errinho lá né, da tag também com um nome que não existia, então isso foi legal. Então olha só, esse cara também permite, né, que a gente faça, né, essas colisões com esses objetos, né, dessa maneira. Um último modelo de colisor, então, tem o trigger. Tá? Então eu posso virar aqui e falar o seguinte, ó, eu vou criar aqui um evento com trigger, vamos fazer o seguinte aqui, eu vou criar aqui como se fosse um portão. Então eu vou pegar aqui o first person, né, ele está aqui, deixa eu dar uma gerada nesse cara, que eu quero que ele comece já olhando para lá, isso. Então, isto. Então, olha só que legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar ele aqui, vamos colocar ele um pouquinho para trás aqui, tá? E aí eu vou criar aqui, ó,
né, um cubo e vou criar um colisor invisível antes desse cubo, tá? Como se fosse uma porta de shopping, qualquer coisa nesse sentido, tá bom? Então aí a gente vai fazer essa colisão aí com esses dois itens aí. Então olha só, vou pegar aqui, vou criar um cubo, ó, componente, não, GameObject 3D, cubo, né? Vou alterar aqui a escala desse cubo aqui. Não, até que em X não precisa, vou alterar ela só em Y um pouquinho, em Z um tantão. Beleza, esse cubo aqui é como se ele estivesse tampando, então, né, os outros cubos que estão ali. E eu vou criar um colisor aqui, ó, física, cadê? Vamos criar só um componente, física, eu quero criar só um colisor. Vamos duplicar esse cubo, então, não, esse aqui. Ctrl D, duplica esse cubo, e eu vou vir aqui, ó, e vou tirar o render dele, tá? Quando eu tiro o render desse cara, né, ele vai ficar transparente. Olha, presta atenção. Só sobrou aqui o colisor do cubo ali. Então eu criei um gatilho, né, de uma área transparente. Aqui, ó, vou aumentar aqui um pouco o colisor dele. Então, eu quero fazer o seguinte, quando ele encostar nesse cara, posso até remover, tá? Remove esses componentes aqui de mesh. Vou deixar só o colisor aqui. Né? Então, quando ele encostar nesse cara aqui, eu quero que esse objeto aqui, ó, seja destruído. Tá? E aí eu vou mostrar duas coisas. O trigger, né? E como é que eu passo um parâmetro para um determinado script. Então, olha só que legal. Vou pegar aqui, ó, vou fazer aqui no próprio colisor aqui. Não, no colisor, no coleta item, por exemplo. Eu vou criar um outro colisor, que eu vou dar o nome de, ou melhor, o método, né? onTrigger. Cadê? Eu tenho a mesma coisa, ó, onTriggerEnter, onTriggerExit e tal. Né? Se você vier aqui no help, cadê? Vamos aqui no help. Então vamos colocar aqui onTrigger. Tá? Então olha lá, eu tenho um onTriggerEnter, onTriggerExit, onTriggerStay. É a mesma ideia, né? Acontece quando o objeto entra em colisão, quando ele para de colidir, enquanto ele está colidindo. Tá? A diferença é que o trigger, gente, ele não tem uma resistência igual tem a questão do rigid body, ou seja, não tem aquela física dos corpos, né, que faz o cálculo, vamos dizer, impede o objeto de passar. Tal. Ele é uma área transparente, né, onde você encosta e ele vai executar esse método aqui, por exemplo, de onTriggerEnter. Né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, onTriggerEnter, eu vou dizer o seguinte, que quando ele encostar nesse no objeto ali, né, naquele outro objeto, melhor, vou fazer esse script no outro objeto. Eu vou fazer o seguinte, só para a gente não embolar. Então, vamos colocar aqui, create script, vou dar um nome para ele de gatilho, tatilho não, cara, gatilho. E aí eu vou ter que trocar lá na classe, né? Lembra disso. Então vou trocar aqui, ó, primeira coisa, para ele não dar problema. E aí eu vou colocar aqui o onTrigger. Pode ser exit, vamos colocar, vou trocar para enter aqui, que fica mais fácil. onTriggerEnter. Então eu quero fazer o seguinte, quando o personagem tocar nesse cara aqui, eu quero destruir aquele outro objeto, né, aquele outro cubo que estava lá. Para eu passar o cubo como parâmetro aqui para minha classe, para ela saber quem que vai destruir, né, eu vou virar e vou falar assim, ó, public, né, ele tem que ser público, senão ele não aparece para mim lá nos parâmetros para eu preencher. Né, eu vou colocar public objeto, ou melhor, public GameObject, objeto, ou portão, pode dar o nome que você quiser, portão. Não pode pôr acento, nem espaço, nem nada. Então, estou dizendo o seguinte, quando ele encostar aqui, né, ou seja, o personagem encostar nesse cara aqui, eu quero que ele destrói o portão. Tá? Então, no caso que eu não vou usar o other aqui, que é o objeto com quem ele colidiu, que eu não quero fazer nada com o personagem em si, né, mas eu quero fazer com o portão. Então, eu vou virar ali, ó, passei o portão como parâmetro, então vou colocar o destroy, e aí eu vou colocar o portão, ele já é um GameObject, né? Então não vou ter problema, ele já é um GameObject. Então por isso que não tem que colocar o thisGameObject lá.
né? E eu vou colocar esse gatilho aqui no cubo 4, que é o meu objeto aqui, ó. Então vamos colocar aqui gatilho. E aí ele me pede aqui, ó, quem é o objeto que eu quero destruir? Ah, eu quero destruir o objeto que é o cubo 3, que na verdade é esse cubo branco que está aqui, ok? Então a hora que o personagem encostar nessa região aqui, né, ele vai destruir esse portão aqui, né, esse portão vai sumir. É como se tivesse uma porta abrindo, qualquer coisa assim, tá certo? Então, ó, o portãozinho está lá. Opa, por que ele não rodou? Por que ele não rodou? Porque tem um detalhe. Todas as vezes que eu estou criando um script com um trigger, eu tenho que marcar essa propriedade aqui, ó, strigger. Se eu não marcar essa propriedade strigger, ele não vai detectar colisão, né, para mim. E o objeto ele vai ficar rígido. Você viu que o meu personagem parou de andar? Mesmo que ele esteja numa área invisível, ele estava bloqueando o meu personagem ali. Tá? Então, beleza, agora, ó. Pronto, ele some com o portão lá, ou seja, ele detectou ali a colisão com o trigger, né? Ele continua detectando o resto das colisões, dos objetos do mesmo jeito. Então esses são os 3 tipos de colisão que a gente vai mais utilizar. Existe também um modelo com raycast, né, que é predição de colisão, que é muito utilizado para tiro, projétil e coisas nesse sentido. Tá? Mas esse eu não vou explicar agora não.